Um velho ferreiro trabalhava incansavelmente em sua oficina. Suas mãos, marcadas pelo tempo, seguravam o metal incandescente com firmeza. Um jovem aprendiz observava atentamente enquanto o mestre martelava o ferro sobre a bigorna. Por que você bate tantas vezes no mesmo ponto? Perguntou o garoto. O ferreiro sorriu. Porque cada golpe importa. Se eu for descuidado, o metal se torna frágil. Se eu bater com raiva, ele se deforma. Mas se eu souber exatamente onde e como golpear, o ferro se fortalece. O aprendiz franziu a testa. Mas e se eu errar? O mestre parou por um momento, olhou para o menino e disse: Então recomece. Não me lamento pelo metal já resfriado. Não espero que ele se molde sozinho. Apenas volto ao fogo e trabalho de novo. Assim como na vida, o passado já se foi. O futuro é incerto. Mas o agora eu posso agir. Naquele dia, o jovem entendeu que a vida, assim como o ferro, é forjado no presente. Imagine acordar pela manhã, já sabendo que vai se deparar com gente arrogante, ingrata, invejosa e egoísta. Você pode sofrer com isso, se irritar, querer evitar essas pessoas. Mas se eu te dissesse que fugir disso é simplesmente improdutivo? Marco Aurélio começa o segundo capítulo de Meditações, nos lembrando de uma verdade inescapável. A convivência humana é desafiadora, mas necessária. Não podemos evitar dificuldades, mas podemos escolher como reagimos a elas. Ele mesmo disse: comece amanhã dizendo a si mesmo: eu me encontrarei com o intrometido, o ingrato, o arrogante, enganador, invejoso, o antissocial. Mas eu, que vi a natureza do bem, não posso ser ferido por nenhum deles. Quem tem domínio sobre si mesmo não é afetado pelo caos externo. Mas e você? Está vivendo de forma consciente ou apenas reagindo às circunstâncias? A vida é curta. Você já ouviu isso antes, mas já sentiu essa verdade? Cada segundo desperdiçado em distrações vazias nunca mais volta. Nunca. Marco Aurélio nos lembra disso logo no início do capítulo 2. Em todas as horas, preocupa-te resolutamente, como romano e homem, em fazer o que tens na mão com pontual e não fingida gravidade, com amor, liberdade e justiça. E procura tempo livre para libertar-te de todas as demais distrações, e conseguirás teu propósito, se executas cada ação como se fosse a última da tua vida. Em outras palavras, pare de dar desculpas. Se você vivesse cada dia como se fosse o último, o que estaria deixando de lado? E o que passaria a fazer com mais urgência? Se essa pergunta te fez pensar, continue comigo. Por quê? Uma página de cada vez, um capítulo de cada vez. Aqui você encontra sabedoria em livros. Meditações de Marco Aurélio, capítulo 2. Antes de irmos mais fundo, preciso te perguntar algo. Você está assistindo esse vídeo porque quer viver com mais consciência e propósito? Ou apenas para anestesiar a sua mente e fugir dos seus problemas? Se for a segunda opção, esse vídeo não é para você. Pode sair agora. Você não vai gostar do que vem a seguir. Ainda por aqui? Ótimo. Vamos continuar. Marco Aurélio nos ensina que a vida é uma só. O passado já se foi, o futuro é incerto. Tudo que temos é o agora. Se você se permitir ser controlado por distrações superficiais, pela opinião alheia ou pelo medo de agir, você está desperdiçando a única vida que tem. E se você ainda não entendeu, eu vou ser direto. Você está morrendo. Cada segundo que passa, você tem menos tempo. Então por que não viver como se fosse a última vez? Não de forma melancólica, mas dando tudo de si. Marco Aurélio reforça essa ideia com palavras que cortam como uma lâmina. Ainda que pudesses viver 3.000 anos e outras tantas vezes de 1.000, ainda assim lembra-te de que ninguém perde outra vida além da que se vive, nem vive outra além da que se perde. O tempo não se repete. E mais, o tempo da vida humana, um ponto. Sua substância, um fluxo. Sua sensação, trevas. A composição do corpo, facilmente corruptível. Sua alma, um redemoinho. A vida, guerra e estância em terra estranha. A fama póstuma, esquecimento. O que pode, então, fazer-nos companhia? Única e exclusivamente a filosofia.
Nada do que você acumula vai te acompanhar no fim. Nenhuma fama, nenhum bem material. O que sobra então? O que você fez com a sua consciência, com o seu tempo, com as suas ações? E essa é a lição do capítulo 2 de Meditações de Marco Aurélio. Viva, mas viva em plenitude. Depois dessas palavras, não há mais nada a ser dito. Mas e você? O que tem feito para viver sua vida ao máximo? Deixe seu relato nos comentários. Se esse vídeo trouxe algo novo para você, então meu objetivo foi alcançado. Mas não acaba aqui. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos capítulos. Ative as notificações e deixe seu gostei no vídeo. Cada interação ajuda esse conteúdo a alcançar mais pessoas e me permite trazer mais reflexões e livros para vocês. É um ciclo e você faz parte dele. Mais uma vez, obrigado por me ouvir e lembre-se, aqui você encontra sabedoria em livros.